Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos perpassar pela lista 3 da disciplina Matemática Aplicada. Então, aqui a gente começa a falar a respeito de equações. Então, só relembrando, a gente fala nessa lista 3 a respeito de equações do primeiro e segundo grau e também sistema de equações, que também é do primeiro e do segundo grau, e inequação do primeiro grau. Então, esse é o nosso escopo de questões do trabalho. Então, a letra A aqui fala para determinar, na questão 1, determinar o valor de x nas incógnitas, né? No caso aqui é x, aqui é y, e aqui na letra C, t. Então, aqui eu tenho uma equação, 10x menos 8 igual a 3x. Eu vou utilizar aqui o laser, 10x menos 8 igual a 3x menos 6. Então, qual que é permitido, né? A gente pega esse 3x aqui e soma menos 3x dos dois lados, né? Ou seja, ele vem para cá negativo, e esse 8 que está negativo, ele vai para o outro lado aqui positivo. A gente somou 8 aqui dos dois lados. Então, aqui a gente subtrai, fica 7, aqui a gente soma, fica 14. Então, o valor de x é 14 sobre 7, 2. Aqui que a gente precisa fazer antes da gente resolver? A gente precisa distribuir, né? Fazer a distributiva aqui, ó, 2 vezes 3x, que deu 6x, e 2 vezes menos 1, deu menos 2. Esse 5 eu conservei aqui. Esse 7y mais 6 também foi conservado. Aqui, eu preferi pegar esse 6x e subtrair desse lado aqui, para ficar positivo, tá vendo? E aqui, 5 menos 2 vai dar 3, e esse 6 que estava positivo aqui ficou negativo aqui. Então, desse lado aqui ficou menos 3, desse lado aqui ficou y. Então, a gente descobre que o y vale menos 3. Aqui na letra C, a gente tem aqui só uma subtração de uma multiplicação de sinal. Esse aqui vai ficar menos e esse com esse aqui vai ficar mais, tá vendo? Então, aqui ficou 4t, menos 2t mais 5, né? Porque menos com menos aqui deu mais. Desse outro lado aqui, a gente conservou o 3, vamos distribuir o 4 vezes 2, aqui deu menos 8, e o 4 vezes 3 deu menos 12. Então, aqui esse 8t negativo, ele ficou desse lado de cá, 8t positivo. Aqui, na verdade, eu fiz a conta, né? Subtrair esse desse, deu 2t. Esse 8 ficou 8t positivo. Menos 12 com mais 3 ficou menos 9. E esse 5 que estava positivo ficou negativo aqui. Então, aqui deu 10t. E desse lado aqui, menos 14. Então, o t é menos 7 sobre 5, simplificando aqui por 2. A questão 2 pede para a gente considerar o universo das soluções, os números reais, né? Determinar o conjunto solução da equação. Então, aqui a gente já apareceu fração, diferente aqui do número 1, né? Não temos fração aqui. Aqui a gente tem fração. Então, aqui na letra A, o que eu fiz? Eu peguei esse x aqui, ó, metade de x mais x, e vim metade de x com mais x dá 3 meios de x. Então, esses 3 meios de x aqui, ó, ele veio para o outro lado aqui negativo. Esse 2 aqui, ele vem para cá positivo, então menos 4, com mais 2 vai dar menos 2. Aqui eu tiro o mínimo entre 8 e 2, que deu 8. 8 dividido por 8 dá 1, então 1 vezes x dá x. 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 3, 12. Subtrai igual a menos 2. Então aqui, esse menos esse deu menos 11, e 8 vezes menos 2 dá menos 16. Então x vai ser menos 16 sobre 11, menos dividido por menos dá mais. Na letra B, também a gente tira o mínimo entre 3 e 4 aqui, ó, o mínimo vai ser 12. Então, a gente multiplica por 4 aqui em cima e embaixo, né, para dar 12, o mínimo, e aqui a gente multiplica por 3 em cima e embaixo, né, para dar 12, para tirar o mínimo. Outra maneira de tirar o mínimo, igual a 4. Então, aqui vai ficar 4n mais 3n, lembra que aqui distribui, né, 3n mais 6, então aqui juntando dá 7n mais 6, e aqui esse 12 vai passar para cá multiplicando, 48. Então, 7n, esse 6 vai para cá negativo, 42, então n vale 6 na letra B. Na letra C, o que a gente tem? A gente tem 2k mais 1 sobre 2, menos k menos 3 sobre 6, igual a 1 terço. Aqui o que acontece? A gente vai tirar o mínimo entre esse 2 e esse 6, então vai dar 6, tá vendo? Em outras palavras, você pode multiplicar por 3 aqui em cima e embaixo, e aqui você não multiplica por nada. Então, já é 6, já é o mínimo. Multiplicando por 3, vai dar 6, 3 vezes 2, k, e 3 vezes 1. Então, dá 6k mais 3. Menos, observe que esse menos aqui, ele distribui, tá vendo? Menos k,
menos com menos 3 deu mais 3. E nesse lado aqui, como é 1/3, é a mesma coisa de 2/6. Então, aqui eu fiquei com 6 no numerador, tá vendo? Então, a gente pode multiplicar por 6 todo mundo, considerar esse 6, ficar só com o numerador. Então, aqui eu vou ter 6K menos K vai dar 5K, e 3 mais 3 vai dar 6, igual a 2. Então, 5K é igual, esse 6 vai para cá negativo, menos 4, então K é menos 4 quintos. Essa é a número 2. Na número 3, fala a respeito de uma questão de vestibular da UEM, a UEMG, Universidade Estadual de Minas Gerais, fala que na cidade o preço pago por uma corrida de táxi inclui uma bandeira, uma parcela fixa, né, bandeirada, denominada bandeirada, e uma parcela que depende da distância percorrida. Então, falou que esse preço fixo da bandeirada é 4,18 e cada quilômetro custa 83 centavos. Então, perguntou, a distância percorrida por um passageiro que pagou, ao final, R$ 14,14 foi de quantos quilômetros? Então, a gente chamou X da quantidade de quilômetro percorrido, D é a distância em quilômetro, então D é uma função que depende de X, ou seja, quanto mais a pessoa percorre, quantidade de quilômetro, maior vai ser o seu gasto. Então, o que acontece? Aqui eu tenho o preço fixo de cada quilômetro, que eu estou chamando de X, mais esse valor aqui tabelado, que vai cobrar adicional para cada corrida. Então, eu quero saber qual que é o valor de X, que essa conta aqui, ó, a distância que ele percorreu, dá exatamente R$ 14,14. Então, fazendo essa conta, aqui a gente chega novamente numa equação de primeiro grau, tá vendo? Então, 0,83x vai ficar sendo igual. Esse 4,14 vai passar para cá negativo, vai dar 9,96. Dividindo um pelo outro, vai dar 12 quilômetros, a distância percorrida. Aqui, outro probleminha. Um fazendeiro colheu milho, feijão e café. Eu chamei milho de M, feijão de F e café de C, as variáveis, né? Eu sei que a soma dessas quantidades de mantimentos dá 14.400 sacas. Qual é a informação a mais que eu tenho? A quantidade de saca de café, ou seja, o C, que eu estou chamando de café aqui, ó, é 4, ó, a quantidade de sacas de café foi o quádruplo da quantidade de saca de feijão. Então, foi 4 vezes F, que é o feijão. E aqui outra informação. Se tivesse colhido 2.400 sacas de feijão, o total de sacas atingiria o total de saca de milho. Ou seja, se você pegar o que você tinha de feijão e adicionar 2.400, você fica com a quantidade de sacas de milho. Então, o que acontece? Voltando nessa expressão aqui, no lugar do milho, eu vou trocar por 2.400 mais feijão. O feijão é ele próprio, conservei, e o café é 4 vezes feijão. Isso aqui tudo tem que dar 14.400. Então, fazendo essa conta, né, F mais F mais 4F dá 6F. 2.400 vai para o outro lado aqui, né? Dá 12.000. Então, aqui o feijão foi 2.000 sacas, né? 12.000 dividido por 6. Bom, como café, calcule a quantidade de sacas de café. É 4 vezes feijão. Então, vai dar 8.000 sacas de café. Só por curiosidade, o milho vai ser o restante, né? O milho é 14.400 menos 2.000 de feijão, menos 8.000 de café, então 4.400, que é a quantidade de milho. Não foi perguntado, só curiosidade mesmo. 5. Um ciclista percorreu 135 quilômetros em 3 horas. Aqui eu fiz uma tabela da primeira hora, da segunda hora e da terceira hora. Aqui estão as informações. Eu sei que a soma dessas 3 horas tem que dar 135, que é a distância aqui, ó. O tempo é 3 horas. Eu chamei de X a quantidade de quilômetro percorrido na primeira hora. Então, na primeira hora ele percorreu X. E aqui fala, ó, na primeira hora ele percorreu 5 quilômetros a mais do que na segunda hora. Então, se na primeira hora ele percorreu X, então na segunda hora ele percorreu X menos 5. Por que menos 5? Porque nessa primeira hora ele percorreu 5 a mais. Ou seja, isso aqui é 5 a mais do que na segunda hora. E na terça parte, ou seja, na terceira hora, a distância percorrida, não. E na terceira hora ele percorreu a terça parte da distância percorrida na primeira. Então, se ele percorreu x na primeira, a terça parte é x sobre 3. Então, o que eu tenho? Eu tenho que somar x da primeira hora, x menos 5 da segunda, mais x sobre 3 da terceira hora, e isso tem que dar 165. Chegamos novamente numa equação de primeiro grau, somando esse x com esse x dá 2x, mais x sobre 3, e esse 5 negativo, ele vai para o outro lado, fica 140.
somando aqui, tirando o mínimo é 3, né? Então, 3 vezes 2 vai dar 6, 3 dividido por 3 dá 1, então dá x igual a 140. Então, 6x mais x dá 7x, 3 vezes 40 dá 420, então você descobre que o x foi 60 km. Então, na primeira hora ele percorreu 60 km, na segunda hora 55, por quê? Porque na primeira hora foi 5 a mais que na segunda, e na terceira hora, que é a pergunta aqui, né, quantos quilômetros o ciclista percorreu na terceira hora, seria 60 dividido por 3, 20 horas. Então, a resposta, 20 horas, 20 quilômetros que ele percorreu na terceira hora. Questão 6, chegamos no universo das inequações. Então, considerando agora o universo dos números inteiros, né, a minha solução tem que estar nos números inteiros, determine o conjunto de solução das inequações. Então, aqui, a diferença de equação para inequação, que aqui eu tenho uma desigualdade, seja maior ou seja menor, maior igual ou menor igual. Então, a primeira aqui, letra A, 9x menos, aqui eu distribuo 5 vezes 3 deu menos 15, 5 vezes menos 2 deu 10, maior do que 7x mais 9. Então, aqui o que acontece? Eu vou juntar os x de um lado e os números do outro, né? Então, esse 7x ele vai vir para cá, 9 mais 10 deu 19, esse 7x positivo vai vir para cá, vai ficar menos 7x, maior do que 9, já ficou do lado dele, e esse 15 aqui negativo vai vir para cá positivo. Então, aqui eu fiquei 19 menos 7 dá 12, 9 com 15 deu 24, então x é maior do que 24 dividido por 12, que é 2. Como a minha solução, o universo é nos números inteiros, então, quem é que é a solução? O que significa ser maior do que 2? Então, 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente. Letra B, 4y menos 5 menor. Aqui eu distribuo 2y, 6, né? Mais 5y. Aqui o que acontece? Eu vou pegar esse menos 5, deixei quietinho aqui. Esse 6 positivo vai vir para cá, negativo, menor. O 7y, porque 2y mais 7, 5, né? Deu 7. E esse 4 positivo vai vir para cá, negativo. Então, desse lado aqui eu fiquei com menos 11 e desse lado aqui eu fiquei com 3. Então, o y vai ser maior do que menos 11 terços. Então, menos 11 terços vai dar menos 3, alguma coisa, né? Aí, eu preciso dos inteiros, que são maiores do que isso. Então, quem é que é maior do que menos 3, alguma coisa? A partir do menos 3, né? Menos 2, menos 1, todos esses inteiros aqui é maior do que menos 11 terços. Na letra C, a variável é t. Aqui eu mantive o 6t, tá vendo? Aqui só o sinal vai distribuir, né? Menos 5 e menos 8, né? Menor igual do que 1 menos, aí 2 vezes 5 deu menos 10, e menos 2 vezes menos t deu mais 2t. Então, aqui, ó, 6t menos 5t deu t, menor ou igual. Esse 8 aqui negativo, ele veio para cá, aí eu fiquei com 1 menos 10 deu menos 9, mais 2t. Agora, o que acontece? Esse aqui com esse aqui, ó, dá menos 1, esse menos 1 vai ficar do lado de cá positivo, e esse t vai para cá, né? 2t menos t vai dar t. Então, a solução t maior ou igual que 1. Como é os inteiros, então aqui tá vendo que a gente começa do 1, por quê? Porque é igual, maior ou igual. Então, a partir do 1 entra. 7, mais inequações, só que agora o conjunto universo é os reais. Aqui, novamente, o que eu vou fazer? Vou pegar essa parte aqui, ó, de x, e essa parte aqui de x, e vou passar para esse lado de cá, negativo, tá vendo? Negativo, maior ou igual. E esse 1, que era negativo, vem para o lado direito aqui, positivo. Então, aqui eu tiro o mínimo entre 10, 5 e 8, dá 40. 40 dividido por 5 dá 8, vezes 2 dá 16. 40 por 10 dá 4, vezes x dá 4x, e 40 por 8 dá 5, 5 vezes 3 deu 15. Maior ou igual que 1. Então, aqui juntando, né, vai dar 16, menos 4 com menos 15 vai dar menos 3x. Esse 40 vai passar para lá multiplicando. Então, menos 3x é maior ou igual que 40. Aqui a gente multiplica por menos 1, porque esse x aqui está negativo, né? Então, porque aqui eu teria que dividir por menos 3, né? Toda vez que a gente faz a operação com negativo, multiplica por número negativo, a gente inverte a desigualdade. É a mesma coisa de multiplicar por menos 1. Aí esse 3x aqui fica menor ou igual a menos 40, então x é menor ou igual a menos 40 terços. Então a gente coloca a solução dessa maneira aqui, ó. X pertencente a R, tal que x é menor ou igual a menos 40 terços. Letra B.
4K, tá vendo? Só repetir aqui, né, o enunciado menor. Aí, o que eu fiz aqui? Eu peguei essa parte aqui, ó, que envolve K, e passei para esse lado de cá, né, tá vendo? Como aqui era positivo, ele ficou negativo aqui, tá vendo? Menor do que, deixei só meio número, esse número aqui ficou do lado dele, né? Aí tirei o mínimo aqui deu 4, 4 dividido por 1 aqui dá 4, vezes 4 deu 16, 4 dividido por 4 dá 1, aqui vai ficar menos 3K menos 6, desenvolvi, 4 dividido por 1 aqui, né, vai dar 4, 4 vezes 2 vai dar 8. Então, aqui eu vou ter menos 8 vezes 1, então deu menos 8, e menos 8 vezes menos 3K. Então, por isso que deu 24K aqui, menor do que meio. Então, simplificando aqui, né, juntando esse K com esse K e esse K, deu 37. Juntando menos 6 com menos 8, deu menos 14, menor do que meio. Então, isso aqui é menor. Multipliquei por 4 dos dois lados, né? Multiplicar por 4 dos dois lados aqui vai ficar 4 sobre 2, vai dar 2. Então, esse 14 vai passar para cá positivo, e aí ficou 16, então ficou K menor do que 16 sobre 37. Então, a gente coloca dessa maneira o conjunto solução da letra B. Da letra C, o que acontece? Eu tenho y, aqui, ó, y menos 1, eu tirei o mínimo aqui, né? O mínimo vai ser 10, então 10 aqui dividido por 1 aqui, né? Vai dar 10, 10 vezes y deu 10y, menos 1. Aqui, ó, menos com menos deu mais, o mínimo é 10, menor ou igual. O mínimo daqui também vai ser 10, entre 2 e 5, tá vendo? Então, 10 dividido por 2 vai dar 5 vezes y dá 5y, 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, 2 vezes 4 aqui deu menos o 8. Esse menos aqui, multiplicado por esse mais aqui, vai dar menos. Então, menos 2y. Esse 10 aqui pode ser desconsiderado, né? Porque é igual, né? Se você multiplicar cruzado aqui, o efeito não vai acontecer nada. 10y mais 3 ficou 13, 13y menos 1, menor ou igual do que 5 menos 2 vai dar 3y menos 8. Então, esse 3 vai passar para cá negativo, 13 menos 3 deu 10. Esse 1 aqui vai vir para cá positivo, então ficou menos 7. Então, a solução vai ser o quê? Y menor ou igual do que menos 7 décimos. Está aqui a solução para a letra C. Na letra D, a gente tem uma diferença, né? Aqui, ó, eu tenho 2A menos A menos 4 sobre 2, diferente de 1. Então, aqui eu tirei o mínimo. 2 aqui vezes 2 deu 4A, 2 dividido por 2 deu 1, então deu menos A. Esse menos com esse menos aqui deu mais. Aqui eu juntei 4A menos A deu 3A, mais 4 dividido por 2, diferente de 1. Então, para esse número ser diferente de 1, significa que esse numerador aqui tem que ser diferente de 2, né? Porque 2 dividido por 2 dá 1. Então, isso aqui tem que ser diferente de 2, ou multiplicando cruzado aqui também. Então, 3A vai ser diferente de, esse 4 vai passar para cá negativo, menos 2. Então, o A não pode ser menos 2 terços. Então, pode ser qualquer número real, menos o menos 2 terços. 8. Para enviar uma mensagem por fax, um comerciante cobra uma taxa fixa, parecido com a de táxi lá, né? 1,20 mais 54 centavos por página, completa ou não. Sendo enviada, né, ele vai cobrar 54 centavos. Qual o número mínimo de página que deve ser enviada para que o preço ultrapasse R$10? Então, vou chamar de X a quantidade de página enviada. O preço depende de X e da taxa fixa de 1,20 que vai ser cobrada. Então, o preço vai ser o quê? Vai ser 54 centavos vezes cada página enviada, mais 1,20. Eu preciso que esse preço ultrapasse R$10. Aí, qual que é o valor da quantidade de página enviada de forma que ultrapasse R$10? Então, aqui, ó, 0,54 é a mesma coisa de 54 sobre 100, mais 1,20 é a mesma coisa de 120 sobre 100, maior do que 10. Aqui, o mínimo já está ok, 100, tá vendo? O mínimo vai ser 100, 54x mais 120, maior do que 10. Aí a gente vai multiplicar esse 100 vezes esses 10 aqui, vai dar 1.000. Então, esse 120 vai passar para cá negativo, dá 880. Então, o x tem que ser maior do que 880 sobre 54. Ou seja, dá 16,3 páginas, né? Mas como ele tem que ultrapassar R$10, então tem que ser, no mínimo, 17 páginas enviadas para o preço ultrapassar
os 10 reais. Questão 9. Resolva pelo método da substituição os seguintes sistemas. Então, aqui na letra A, eu vou substituir. Então, eu chamo sempre de equação 1 e equação 2. Então, o que acontece? Eu isolei o x aqui na equação 1, tá vendo? Em função de y. Vou substituir na equação 2. Vamos ver que tem esse x aqui, eu vou trocar por 3 menos 5y. Aqui eu faço a conta, eu chego numa equação do primeiro grau em y, tal como que a gente resolveu lá no início. E aí eu encontro o y igual a menos 1. Bom, encontrei o y igual a menos 1, você volta e acha o x aqui, ó. Só colocar menos 1 no lugar do y, né? Vai encontrar 8. Então, a solução é 8 e menos 1. Se tiver dúvida, em qualquer momento você pode pausar o vídeo, né? Para poder entender melhor a solução. Aqui eu resolvi a letra C, pensando que isso aqui era B primeiro, né? Eu copiei a letra C primeiro aqui. Então, vamos lá. Chamei novamente de 1 e de 2. Isolei o x, né? Porque é substituição, eu vou isolar o x. Quem que é o x? É 5y, passou para o outro lado, e eu dividi por 2. Aí eu vou substituir aqui, ó, 5 vezes, esse aqui é o x, mais 3y. Novamente, cheguei na equação de primeiro grau em y. Faço a conta, encontro y igual a 8 sobre 31. Aí volto e substituir aqui no lugar desse y que está aqui, ó, eu coloco o valor 8 sobre 31, tá vendo? É 5 meios vezes y. O y é 8 sobre 31, então dá 20 sobre 31. Então, essa é a solução. Na letra B, o sistema é esse aqui. Então, aqui eu vou isolar novamente o y em 2. Tá vendo? Aqui fica mais fácil eu isolar o y, para não passar ninguém dividindo para o outro lado. Eu poderia isolar aqui também, né? Mas aqui teria que passar alguém dividindo, ou 5 ou 3. Ou 3. Aqui o y está sozinho, tá vendo? Então, é mais fácil isolar aqui nessa equação. Então, ele veio para cá, ficou 6x menos 4. Depois, 5 vezes x mais 3 vezes y. Então, tá vendo que aqui eu estou usando o valor de y que eu isolei aqui. Fiquei todo mundo em função de x. Encontrei o x igual a 1. Depois que eu encontrei x igual a 1, eu substituí aqui, no lugar do x, encontro o y igual a 2. Então, a solução é 1 e 2. Por último, aqui não tem escapatória. Todos os coeficientes aqui são diferentes de 1, tá vendo? Então, eu vou isolar, por exemplo, o x aqui nessa equação. Então, vai ficar 1 mais 4y, que foi para o outro lado, dividido por 3. Aí, depois, eu vou substituir aqui, ó, 2 vezes, esse aqui é o x, menos 3y mais 5. Desenvolvo, chego na equação de primeiro grau em y e encontro y igual a menos 13. Tá rápido aqui, né, mas você pode, de qualquer momento, pausar o vídeo, né, para seguir a conta, fazendo seu caderno aí, passo a passo, para poder estar entendendo. Depois você volta e acha o valor de x, tá vendo? Acha aqui o valor de x, substituindo o valor de y menos 13, né? Aqui, ó. Cadê o y? Aqui, ó. O x aqui, esse y aqui, ó. Eu coloco o menos 13 aqui no lugar dele e encontro o valor de x menos 17. A 10 é a mesma coisa, só que agora vai usar o método da adição. Essa primeira aqui já está ótima, né? A gente pode somar, quando você soma esse 3y com esse menos 3 aqui, corta, tá vendo? Aí soma esse com esse, deu 5, soma esse com esse, deu 10, x igual a 2. Se o x é igual a 2, eu posso substituir tanto aqui ou aqui e encontrar o valor de y. Eu substituí na primeira, né, 2 menos 3y, e encontrei o y igual a menos 2t. Na letra B, que é essa aqui, ó, o que acontece? Eu posso, por exemplo, multiplicar essa equação aqui por menos 3. Por quê? Menos 3 vezes 3 vai dar menos 9, para poder cancelar com esse 9 positivo aqui, ó. Então, multipliquei, obtive essa equação, multiplica por menos 3, não só esse, mas tem que multiplicar esse e esse também. Tá vendo? Aqui virou 21, menos 3 vezes menos 7, e menos 3 vezes 3 deu menos 9. Soma esse com esse, deu 16, soma esse com esse, deu menos 16, encontrou o y igual a menos 1. Depois você pode substituir tanto aqui nesse sistema, ou nesse sistema, ou nesse sistema, ou nesse sistema multiplicado por menos 3, tanto faz, pode substituir em qualquer um, que você vai encontrar o x igual a menos 4/3. Na letra C, aqui uma novidade, eu não consigo, de primeira, multiplicar uma equação por um número de forma que cancela com o de baixo. Então, aqui eu precisei multiplicar a primeira por 5 positivo e a de baixo por 2. Por quê? Porque quando eu multiplico aqui, ó, essa aqui por 5 vai dar menos 10 e essa aqui por 5, por 2 vai dar 10. Então, eu vou cortar o y, tá vendo? Então, eu multipliquei por 5, aqui ficou 15, aqui ficou menos 10, aqui ficou 5, tá vendo? Multipliquei por 2, ficou 8, ficou 10 e ficou 4.
Aí sim, eu posso cancelar esse, somar esse com esse, encontrar o valor de x. Depois eu posso substituir em qualquer uma dessas 4 equações aqui, que eu vou encontrar o y, que é menos 2 sobre 23. Por último, o sistema não está dado da maneira que a gente costuma, né? Ele está um pouco diferente, mas a gente juntou os termos semelhantes. Ou seja, eu deixei o 8x quietinho aqui, esse y está aqui, eu passei para cá, juntei, tá vendo? Mais y, e esse menos 2 foi para o outro lado, tá vendo? Esse menos 2 aqui foi para o outro lado, mais 2. Aqui eu deixei o 3x, passei esse 6x para cá negativo, esse 2y passei para cá negativo, e esse menos 2 foi para o outro lado lá positivo. Juntei os y, juntei os x, juntei os números, encontrei esse sistema aqui. Esse sistema aqui também a gente não consegue multiplicar somente uma equação para poder cancelar. Eu multipliquei a primeira por 2, para poder fazer aparecer menos 6y, e multipliquei essa aqui por menos 3, para poder fazer aparecer 6y. Aí eu cortei esse camarada com esse, e encontrei o valor de x igual a zero. Substituí x igual a zero em qualquer uma das equações, e encontrei o y igual a menos 1. 11. Uma pessoa possui apenas moedas de 25 centavos, então 25 centavos eu chamei de x e 50 centavos eu chamei de y. Eu sei que a soma dessas quantidades de moedas dá 31 moedas. Sabe-se ainda que o número de moedas de 25 centavos excede o de 50 em 5 unidades. Então, significa que se você pegar as de 25 centavos e subtrair 5, você fica igual às de 50 centavos. Por quê? Porque essa x aqui excede o y em 5 unidades. Então, qual é o valor de dinheiro que essas moedas simbolizam? Então, eu cheguei num sisteminha aqui, tá vendo? Esse sisteminha, esse y eu passei para cá, troquei ele com lugar de 5, com 5, né? Somei, encontrei que as moedas de 25 centavos eram 18 moedas. Então, se é 18 moedas, então a gente encontra que as de 50 centavos era 13, porque excedia 5 unidades. Bom, o total de dinheiro é 18 moedas de 25 centavos mais 13 moedas de 50 centavos. Então, vai dar 4,50 mais 6,50, 11 reais, que é a quantidade de dinheiro. Aqui a gente chega nas equações de segundo grau, incompleta por enquanto, né? Quando é incompleta, a gente não precisa usar Bhaskara, tá vendo? Só passa esse 25 para o outro lado, extrair a raiz quadrada, né? Mais ou menos, aparece o sinal de mais ou menos. Então, a solução 5 e menos 5. Aqui, do mesmo jeito, a diferença é que a gente vai dividir esse 48 por 3, vai encontrar o t ao quadrado, 16, então, mais ou menos, raiz de 16, 4 e menos 4. Letra C, esse 1 passou para o outro lado, o 9 vai passar dividindo, extrai a raiz, aqui fica a raiz de cima dividida pela raiz de baixo, então raiz de 1 é 1, raiz de 9 é 3, então mais ou menos 3, 1/3, né? Que mais? Letra D, o 1 passou para o outro lado, aqui não deu raiz exata, tá vendo? Mas não tem problema, por quê? Aqui vai ficar raiz quadrada de meio, então vai ficar raiz quadrada 1 dividido por raiz de 2. A gente pode racionalizar, multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo, então 1 vezes raiz de 2 deu raiz de 2, e raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2 positivo, que é raiz de 4. Então, as soluções dessa maneira. Aqui, o 16 passou para o outro lado, só que negativo, e aí você chegou que y ao quadrado é menos 4. Então, nesse caso aqui, a solução é vazia, porque ela não possui solução nos reais. Seria a solução nos complexos. Letra E. Aqui a gente coloca em evidência o x, tá vendo? A multiplicação de dois números dando zero, ou um dos dois tem que ser zero, né? Ou seja, ou o x é zero, ou o x menos 7 é zero. X menos 7 ser zero significa que x é igual a 7. Então, 0 e 7. Letra G, aqui do mesmo jeito, coloca o y em evidência, ou o y é zero, ou isso aqui é zero. Então, isso aqui ser zero significa que o y é 2/3. Letra H, aqui colocou o t em evidência, ou o t é zero, ou 5t mais 2 é zero. Então, 5t mais 2 igual a zero, só se o t for menos 2/5. A 13, aqui as equações elas já são do tipo completa, então aqui você vai ter que utilizar Bhaskara. Então, a fórmula que a gente viu em sala de aula é essa aqui, né? Ou seja, menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado. B, lembrando, é quem que acompanha o x, a é quem que acompanha o x ao quadrado, e c é o termo independente.
Então, 2 vezes A, isso aqui vai dar menos 5, mais ou menos. Faz a conta, né? 25 mais 24, dividido por 6, você vai encontrar o x1 e o x2. Letra B, mesmo jeito, utilizando o Bhaskara, tá vendo? Vou deixar aqui, vocês podem dar uma pausa no vídeo para vocês entenderem a solução, mas é o mesmo modus operandi, só vai mudar o valor de A, B e C, tá vendo? Aqui eu encontrei o delta igual a 0, tá vendo? Então a raiz é dupla, só 3. Nesse letra C aqui, eu encontrei o delta negativo, ou seja, não vai ter raiz real, então a solução é vazio. E aqui na letra D, eu preciso fazer um pequeno malabarismo, que eu preciso resolver aí na equação, porque foi dada dessa maneira aqui. Primeiro, eu vou tirar o mínimo e tal, igual a gente já fez nos exercícios anteriores com mais detalhe, até a gente chegar nessa equação aqui. Tá vendo que essa última aqui eu dividi todo mundo por 5, né? Para simplificar. Dividir por 5 do lado de cá também dá 0. Usa Bhaskara, e aí você vai encontrar 2 e menos 3 como solução. 14. Qual que é o valor de m? Essa equação aqui não admite raiz real. Para não ter, a equação tem essa cara, né? Para não ter raiz real, nós devemos ter o delta negativo. Então, quando a gente faz a conta do delta, tá vendo? Vai dar 9 menos 4m, isso aqui só é negativo, chegamos numa equação de primeiro grau, se o m for maior do que 9 sobre 4. 15. Os valores de K para os quais a equação admite raízes reais iguais. Então, aqui eu tenho o caso delta igual a 0. Então, o delta deu K ao quadrado menos 4 é igual a 0, só se o K for 2 ou menos 2. 16. Valores de M, de forma que eu tenho raízes reais e distintas. Então, aqui o delta tem que ser positivo. Calculo o delta deu 4 menos 4m, é maior do que 0, tem que ser positivo, só se o m for menor do que 1. 17. Valores de K na variável x admite raízes reais para que valores de K, né? Eu quero que tenha raízes reais. Então, o delta tem que ser maior ou igual que 0. Então, faz o valor de delta. O delta deu 25 mais 32K. Isso aqui tem que ser maior do que 0, só se o K for maior ou igual do que 25 sobre 32. 18, a penúltima, né? Sem resolver as equações a seguir, calcule a soma e o produto de suas raízes. A soma e o produto de suas raízes. A partir da soma e do produto, determine mentalmente as raízes de cada equação. Então, a gente sabe lá, a gente viu em sala de aula, que a soma de duas raízes sempre vai dar menos b sobre a e o produto vai dar c sobre a. Então, fazendo essa conta aqui para a letra A, a gente descobre que a soma tem que ser 5 e o produto tem que ser 6. Então, a gente deduz que é 2 e 3, satisfaz esse sistema aqui. Na letra B, a mesma estratégia, a gente descobre que a soma tem que dar 9 e o produto tem que dar 20. Então, a gente descobre que seria 4 e 5, essas duas raízes. Na letra C, a soma tem que dar menos 5 e o produto tem que dar 6 positivo. Então, a gente descobre que é menos 3 e menos 2, porque se somar menos 3 com menos 2 dá menos 5, e menos 3 vezes menos 2 dá 6 positivo. Na letra D, a soma dá menos 2 e o produto dá menos 8. Então, a gente descobre que é menos 4 e 2, né? Porque quando você somar menos 4 com 2 positivo, vai sobrar menos 2, e quando você multiplicar, vai dar menos 8. Vai dar menos 8. E a última é um sistema que envolve equações e inequação ao mesmo tempo. O modus operandi aqui é a gente sempre isolar uma variável, aqui na letra A, por exemplo, a gente isola o x e substitui aqui no lugar desse x aqui, tá vendo? 2 mais y, eleva ao quadrado, a gente resolveu essa aqui, inclusive, em sala de aula. Nós chegamos numa equação do segundo grau em y, usamos Bhaskara, descobrimos que o y pode ser 1 ou 7 meios. Como o y pode ser 1 ou 7 meios, o x também tem dois valores. Então, quando o y for 1, o x vai valer 2 mais 1, e quando o y for menos 7 meios, o x vai valer 2 menos 7 meios, que é o que está aqui, tá vendo? O x1 e o x2 esses valores. Então, a solução são esses pares aqui, ó. Para x3, o y é 2, para x menos 3 meios, o y é menos 7 meios. Na letra B, do mesmo jeito, a gente isola o y, substitui aqui no lugar desse y, chegamos na equação de segundo grau em x, encontramos o valor de x 2 e menos 5, depois encontramos o valor de y utilizando essa fórmula aqui, ó, 4x menos 2,
ou 4 menos 2x, tá vendo? 0 e 14. Na letra C, e última, a gente tem novamente isolando o y e substituindo aqui no lugar do y, ficamos tudo em função de x, usamos o Bhaskara, encontramos o x como sendo 6 e 1. Se o x é 6 e 1, então o y vai ser quem? Substituir aqui no lugar desse x, aqui, ó, 3x menos 2, tá vendo? 3x menos 2, vai dar 16 e 1, esses são, opa, aqui é 6 e 16. 16, e não 6, 16. 1 e 1. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Até a semana que vem.